Obrigado, Pai, por essas portas abertas. Obrigado, Jesus, pelos meus irmãos. Obrigado, Deus, pela Tua doce presença, porque o Senhor recebe a adoração que sai dos nossos lábios, mas também recebe a adoração do nosso viver. Te adoramos em espírito e em verdade. Tu és o centro de tudo isso. Pai, Tu és o centro da nossa vontade, do nosso querer e do nosso viver. Alinha o nosso coração com o Teu, é o que nós pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, abre um sorrisão para Jesus aí, cara. Feriado, mano. Semana passada feriado para alguns comerciantes é terrível, né? É horrível tanto feriado. Mas para o povão trabalhador é bênção do Senhor. É só coisa boa, tá em casa descansando para quem emendou. Então, se pelo menos isso está indo bem, você pode abrir um sorriso. Talvez está tudo dando errado, mas o tempo em família você teve aí, foi viajar. Obrigado, Deus, por esse tempo em família. Obrigado pelos feriados. Então, abre um sorriso para Jesus. E essa é uma noite que eu quero falar de um tema muito especial. E é um tema muito impactante para todos nós. E eu vou começar lendo um texto que está lá em Mateus 6, que esse é um texto, meus irmãos, que para nós ele deveria ser quase que uma leitura diária. Ele deveria ser quase que uma prática constante de nós em voltar, olhar pelos tanto de informação importante e tudo aquilo que Deus quer falar conosco através dessa palavra. Abre o seu coração, cara. Abre o seu coração, porque Deus quer falar com você hoje. Eu creio que hoje o Senhor abrirá portas no céu, fará milagres. Eu creio na cura do Espírito Santo. Eu creio que Ele opera. Eu creio que Jesus está vivo, operando milagres ainda. Então eu creio que cadeias cairão. Amém? Se puder, abre aí Mateus capítulo 6, verso 25. É muito famoso esse texto, só que ele é muito mal utilizado. Ele é muito mal colocado. E eu vou ler numa versão diferente daquela que a gente costuma ler. Eu vou ler na versão Almeida Revisada e Atualizada, ARA, a abreviação dela, aí se você tiver no seu aplicativo. E ela vai ser um pouco diferente da NVI, porque a tradução original do contexto que eu quero trazer hoje, ela está mais fiel nessa versão. Ela está mais clara aquilo que o sentido original dessa mensagem, ela tem para dizer, então por isso que eu vou ler nessa versão. Então, Mateus capítulo 6, no verso 25, a gente não vai ter no telão, então por favor, abre a sua Bíblia. Manuseia a tua espada, meu irmão. Mateus capítulo 6, verso 25. Diz assim a palavra de Deus: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela sua vida, quanto ao que haveis de beber ou comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais importante do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que vamos nos vestir? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe o que necessitas. Pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. Portanto,
não vos inquietais com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Jesus, essa é a tua palavra. Fala conosco, que ela possa penetrar no nosso coração e criar raiz, fruto, e não possa ser roubada, Pai, pelas adversidades, o medo, a angústia, as dúvidas, mas ela possa frutificar em nós e produzir vida. Pai, abre o coração e a mente dos meus irmãos e me usa, Pai, para a sua honra e glória. Meus irmãos, esse é um texto muito rico e muito poderoso. Esse é um texto que Jesus fala um pouco a respeito de ansiedade, do medo, das dificuldades que nós temos no nosso dia a dia. E aqui esse texto ele traz algumas perguntas para nós. Ao mesmo tempo que ele traz respostas, ele traz dúvidas. O que é buscar o reino de Deus em primeiro lugar? O que é a justiça de Deus? O que é que ele vai acrescentar a nós? Quais coisas são essas? Como não andar ansioso? Essas dúvidas, elas nascem a partir desse texto e elas todas têm resposta. Só que hoje, pelo tempo que nós temos, eu não consigo responder a todas. Então eu vou me atentar a um ponto apenas. E a gente depois, talvez numa outra oportunidade, fala sobre as outras coisas. Mas diferente daquilo que nós estamos acostumados a usar esse texto, que a gente fala, buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar e todas as coisas vos serão acrescentadas. Mentira. Mentira, não é isso que o texto diz. Todas estas coisas é o que a palavra de Deus diz. E aqui ele está falando da nossa necessidade. Aqui ele está falando do que comer, o que vestir e o que beber. Então, meus irmãos, se você tem ouvido que quando você aceitou Jesus, você sai do culto, vai para uma concessionária e compra uma Ferrari, olha, não vai ser bem assim não, amém, né? Eu quero também. Jesus, manda uma para mim, vai. Mas não é assim não, gente. Não é assim que funciona essa palavra. E às vezes a gente ora, Deus, porque você diz que essas coisas serão acrescentadas, e eu vou na igreja, eu faço no staff, eu canto na banda, eu arrumo as cadeiras, eu prego, eu faço isso, eu faço aquilo, então eu quero a minha Ferrari, eu quero. A gente usa o texto de maneira errada, e o que ele traz aqui, o que eu quero atentar, é as necessidades da nossa vida. Só que Jesus, ele começa esse texto trazendo para nós algo que talvez soa impossível, porque ele começa o texto dizendo, não andeis ansiosos por coisa alguma. Você acha que Jesus te pediria algo que você não conseguiria entregar? Você acha que ele pediria algo que você não conseguisse viver? Então, se ele fala que é possível viver uma vida sem ter a ansiedade das nossas necessidades ou circunstâncias que nos abalam, é porque há um caminho para este lugar. E a resposta está no próprio texto. Buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Então, o que eu quero trazer esta noite é essa perspectiva de uma vida sem ansiedade. E a gente vive num país que, se não me falha a memória, é o segundo no ranking mundial de mais ansioso que tem. O Brasil é o lugar de mais gente ansiosa, o segundo lugar de mais pessoas ansiosas. E como não estar ansioso? Uma canetada a nossa vida pode mudar, a gente pode perder tudo. Uma incerteza política, uma incerteza econômica, um lugar onde a gente hoje está bem, abre o celular, tem uma mensagem de um diagnóstico que não é como a gente queria. Do dia para a noite a nossa vida pode mudar e mudar para pior. Tragédias podem acontecer. Como não estar ansioso em olhar a nossa conta bancária chegando o fim do mês e não tendo dinheiro para pagar as coisas? Como não estar ansioso quanto a todas estas coisas? Uma doença, um medo. Como não andar ansioso? A mim, eu posso falar pela minha pessoa, soa impossível viver isso. Talvez é porque eu sou um cara ansioso. Então para mim pode parecer e soar um pouco mais difícil. Mas se Deus está falando é porque tem um caminho para lá. Um lugar onde a ansiedade não rouba mais a nossa fé e o nosso coração e a nossa mente. Um lugar onde a gente pode confiar e descansar em Deus.
E se você tem sofrido nesse aspecto, com medo do amanhã, com a incerteza das coisas, com o resultado que talvez você não consegue prever, eu quero declarar sobre a sua vida essa noite descanso e paz sobre a sua mente, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E a gente consegue compreender por esse texto que esse caminho de buscar o reino de Deus e sua justiça, ele tem vários aspectos, e eu quero me atentar a um deles. Meus irmãos, oração. Uma vida fiel e entregue intimamente de oração com Deus. É impossível a gente viver o mundo que a gente vive sem ter a expectativa de que estamos sendo cuidados e amparados pelo Pai. Mas que vida de oração, mas que forma de oração, porque talvez você pode se enganar, mas existe sim formas erradas de você orar. E esse mesmo texto, no Mateus 6, um pouco antes, ele faz a oração que muita gente conhece como oração do Pai Nosso, a oração do Senhor para os protestantes e reformados. E lá ele ensina como orar e que forma a gente deve fazer isso. E ele está falando de uma oração, meu irmão, do coração desesperado. Porque quando a gente fala em ansiedade, a gente não está falando das poucas coisas deste mundo. Quando a gente fala de viver uma vida ansiosa, a gente não fica ansioso porque o copo quebrou. A gente não fica ansioso porque o chão está molhado. A gente fica ansioso porque tem alguém doente, porque está faltando dinheiro, porque tem alguém preso nos seus pensamentos mal, em depressão, e a gente não sabe o que vai ser. Então, esses pontos que trazem no nosso coração ansiedade, eles precisam ser combatidos com essa intimidade, com a presença de Deus. Ela precisa vir, cara, porque senão a gente está perdido. A presença de Deus precisa vir. Ela precisa estar presente em nós. A presença de Deus tem que ser o que nós vamos buscar, porque ali, meu irmão, onde não tem saída, a gente encontra paz. É o lugar onde a nossa fé pode calar a voz de muitas outras que estão sendo ditas a nosso respeito e ao nosso caminhar. E essa é uma oração que é o caminho. Que oração, meus irmãos? Eu não sei se você já teve momentos de desespero na sua vida, mas é a oração sincera, que não dá tempo de você ser eloquente, de você usar a palavra bonita. Oh meu Deus, me abençoe, porque o Senhor é o dono do todo ouro e toda prata. Meu irmão, é a oração que eu estou falando de desespero da alma, daquilo que a palavra de Deus diz, que Ele usa o Espírito Santo com gemidos inexprimíveis para interceder por nós. É quando você está diante da pior situação da sua vida, e a única coisa que você consegue fazer talvez é chorar e falar: Senhor, me ajuda. Porque a oração, meus irmãos, não tem nada a ver com performance, mas é um convite que a gente faz. Deus não pode ser aquele que a gente trata como um diário. Deus, hoje eu acordei, e aí eu fui trabalhar, e aí eu quase bati o carro, e aí eu estou precisando de dinheiro, e aí eu estou precisando aqui de cura, e ó Deus, é isso aí. Deus não é um diário, cara. Ele sabe tudo. Ele não precisa ser informado da sua vida, não. Ele não precisa ser informado das suas coisas. Ele não precisa saber que às 10h30 tem uma reunião. O que ele precisa e ele quer nesse momento de oração é um convite. É falar: Deus, eu te convido para as minhas más decisões. Eu te convido para o meu desespero. Eu te convido, Pai, para estar presente comigo. Eu te convido porque eu necessito de você. Eu preciso da sua ajuda. Eu te convido, Jesus, a estar presente na minha família. Eu te convido, Jesus, me ajuda, me ajuda. Pai, eu te convido a cuidar da minha casa, do meu casamento. Deus, eu te convido a cuidar da minha saúde, a cuidar dos meus irmãos, a cuidar dos meus filhos. Eu te convido porque eu não vejo saída. Não é uma informação a Deus, mas é um convite ao Senhor poder agir na sua vida. É um convite ao Rei da Glória. É um convite ao Senhor de todas as coisas. É falar: Deus, venha, porque eu não sei escolher, eu não sei decidir, porque eu errei quando eu fiz isso. Me ajuda, Deus, porque eu tenho reagido mal na minha casa, eu tenho machucado a minha esposa, machucado os meus filhos. Eu te convido, molda o meu coração duro.
Ou você pode, diante dessa situação, criar uma casca aí, uma máscara. Oh Deus, abençoe minha vida. Faz até engrossa a voz, até muda a voz. Intimidade, verdade, relacionamento. Meus irmãos, eu passei por uma situação muito difícil na minha vida, muito. Uns 4 anos atrás, 3 anos e pouco, eu perdi uma pessoa que para mim era o amor de mãe que eu tinha na vida. A Maria foi quem me criou no meu casamento, ela entrou como minha mãe, entrou minha mãe Mari, que vocês conhecem aqui de um lado, a Maria do outro. Para mim era a pessoa mais especial que eu conhecia. Só que ela era muito doentinha. E certo dia, eu estava trabalhando, recebi do nada, meus irmãos. A nossa vida é um sopro. Do nada. Bruno vem para casa porque a Maria está passando mal. Meu irmão, imediatamente eu entrei em desespero. E eu liguei para a Rebeca, amor, pega o carro, vem me buscar, porque eu preciso ir lá ver a Maria. E na hora que eu desci do prédio, entrei no carro, clamando a Deus, Ele me respondeu: eu vou levar. É o fim. Meu irmão, minha vista fechou, fiquei em completo desespero, porque essa não era a resposta que eu esperava e que eu queria. Quando eu cheguei na minha casa, em Cotia, na casa da minha mãe, melhor dizendo, eu vejo uma cena que não sai da minha cabeça e para mim é muito difícil lembrar dela. Eu chego com um socorrista, fazendo massagem cardíaca, aplicando injeções de adrenalina nela, suado, porque ele já estava mais de 10 minutos fazendo aquilo, bombeando ela, e ela caída, já morta, no chão. E você vê isso, meu irmão, arrebenta. O que eu fiz? Ó Deus, aqui está Maria. Levanta tua serva. Meu irmão, a única coisa que eu consegui fazer foi cair de joelho do lado do corpo dela, levantar minha mão para o alto e falar: Jesus, me ajuda. Eu não consigo viver sem ela. Me ajuda. Me ajuda. Meu irmão, como não ficar ansioso diante dessas circunstâncias, diante dessas dificuldades? Como a gente não ser e expressar uma oração sincera, um convite sincero a Deus, mas confiando na resposta dEle, confiando nos caminhos dEle, confiando nos desígnios e direções que Ele tem. Agora, a gente tem uma vida de oração tão banal, que a gente apenas lista as coisas do nosso viver, a gente apenas ora talvez aos domingos, ou quando a gente ora por liturgia e religiosidade. Porque se Ele fala, porque quando Jesus fala não andeis ansiosos, não é um pedido, é uma ordem. Não andeis ansiosos. Como, Deus? Como enfrentar esse mundo e não ter segurança de nada? Eu consigo viver sem ansiedade. O único caminho é você convidar Ele para caminhar com você. Porque essa intimidade, porque uma vida de oração pautada na palavra de Deus e pautada na intimidade com Deus, gera um coração que suporta as tempestades, gera um coração que consegue lidar com as incertezas e com o medo. Meu irmão, não dá para a gente no meio da tempestade orar e ter paz. A gente dificilmente vai ter. Vai acontecer igual Jesus estava no barco, dormindo em meio a um furacão, os discípulos desesperados pela sua vida: mestre, não te importas que morramos? Homens de pequena fé. Mas por que Jesus tinha na sua vida e carregava essa certeza e essa paz? Obviamente, porque era filho de Deus, que era o Senhor, que era Deus. E outra, porque não apenas o que Ele falava, mas o que Ele vivia. Constantemente, Jesus se retirava e orava. Constantemente. Ele saía do barulho, ele saía das multidões, ele saía do local onde ele estava e ele ia falar com o Pai. Buscar a Deus. Aí a gente consegue dormir nas tempestades. Por quê? Porque Ele vem com graça. Ele faz o inimaginável.
Eu não sei pessoas aqui que já viveram o que eu já vivi. Paz que excede todo entendimento. Tudo diz para que você esteja agora em completo desespero. Mas por uma maneira milagrosa e graça de Deus, você consegue ter paz. Ele age. E esse caminho para o agir dele é você abrir o seu coração e permitir que ele faça isso. Só que isso só é alcançado se você buscar. Se você se entregar, se você estiver aos pés dele. A gente está sendo esmagado. Intercessores, pastores, homens de Deus, mulheres, estão sendo esmagados por este mundo. Pelo tanto de informação que a gente tem recebido, pelo tanto de incerteza, pelo tanto de dificuldade. O único alívio e a única saída para tudo isso, orar. Quanto que você está orando? Quanto você pegou na mão da tua esposa e falou: olha amor, nosso casamento não está bom. Vamos convidar Jesus aqui para arrumar essas coisas que estão errado. E ser sincero na tua oração, cara. Verdadeiro. Eu não tenho força, Deus. Estou em depressão. Eu não quero orar. Eu não tenho força nem para levantar. Me ajuda. A gente só vai ter paz nas tempestades se a gente tiver uma vida de oração, não que é pautada nos domingos, mas de intimidade contínua, rotineira com o Mestre. Se retira. Vai para um lugar onde você vai buscar só a face dele, onde você vai ter intimidade, e aí ele conta os seus segredos. Que a gente conta os nossos segredos para os nossos amigos, para quem a gente tem intimidade. Talvez você não vai prever o futuro, mas ele vai te dar a direção dos próximos passos. E ele vai te dar segurança para dar. Um passo de cada vez. A ansiedade nasce quando a gente quer controlar algo que é incontrolável, o amanhã. É quando a gente quer ter na nossa mão algo que Jesus nunca deu na nossa mão. Ele não disse: não andeis ansiosos porque vocês têm poder sobre o amanhã. Ele diz: não andeis ansiosos porque eu estou no seu amanhã. Não é o que a gente vai controlar, é o quanto a gente vai entregar. Isso torna fácil não andar ansioso? Não. Você provavelmente ainda vai sofrer um pouco, mas abre um caminho para a graça invadir o seu coração e você ter paz. E deixar de querer controlar toda consequência, todo resultado, controlar as pessoas e confiar em Deus. Oração, meus irmãos. Buscar Deus. Convida Ele. Chama Deus agora. Fala: Pai, olha aqui, eu estou aqui sentado ouvindo essa palavra. Eu preciso que o Senhor visite, não eu que estou aqui, mas visita o meu irmão que está longe. Visita o meu pai que está no hospital. Visita o meu filho que está distante do Senhor. Você está aqui, Deus, eu estou ouvindo essa palavra. Então, Pai, eu te convido, me ajuda. Continuamente, me ajuda, Deus. Eu preciso de você. Sem você eu não sei o que fazer. Mas um passo de cada vez Ele vai dando. Quando eu entrei naquele carro, Ele falou: eu vou levar. Ele me trouxe uma paz que eu não pude compreender. Eu fiquei desesperado, porque é natural. Só que imediatamente eu tive paz. Uma paz que a gente não consegue compreender. Você quer enfrentar as tempestades com paz? Não adianta você começar a orar de forma religiosa. Você precisa ter uma vida de entrega e intimidade com Deus. Em nome de Jesus. Vocês estão quietinhos, gente. Começar a falar que vocês vão ganhar na loteria. Que vocês vão receber aí bênçãos do céu. Que o ouro e a prata não são nada para Deus. Aí o povo dá um glória bem dado. Mas não há nada mais precioso de compreender os caminhos de Deus para nós, meus irmãos. Não há nada que consegue superar isso. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, ele não compra uma salvação, ele não compra paz, ele não compra saúde, ele não compra alegria, ele não compra liberdade. Agora Deus consegue nos dar tudo isso. Glória a Jesus. E para nós,
a gente tem, talvez igual os discípulos, a gente vê e ouve tudo que Jesus falava e traz um impacto muito profundo para nós. A gente vê Jesus trazendo palavras sábias, o Sermão do Monte. Cara, ele fala coisas assim que são impressionantes. Só que ele também fazia algo, meus irmãos, que saía da nossa realidade. O cara se retirava, ficava um tempo fora, quando ele voltava andando sobre as águas. Ele se retirava, quando ele voltava, ele levantava o morto. Ele curava o enfermo. Como? Aprendei com a vida de Jesus, oração. Porque ele buscava o Pai. Sabe qual foi a forma que Jesus conseguiu vencer a cruz? Porque eu não sei se você sabe, mas foi muito difícil para ele passar por isso. Foi quando ele estava no jardim, que ele chamou os seus, falou: olha, eu preciso de ajuda, ora comigo. Ele se retira daquele lugar e vai para um lugar mais isolado. E ali, meu irmão, o nosso mestre começa a suar sangue. Ele entra em desespero. Pela consequência, pelo amanhã. Ele chega ao ponto de olhar para o Pai e falar: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Era pesado, meus irmãos. Não foi fácil escolher caminhar e se entregar naquela cruz. Só que só foi possível porque ele estava orando. Foi naquele momento que ele abre, ele convida a Deus. Foi naquele momento que o coração dele se rende ao destino que o esperava. E às vezes a gente está carregando algumas cruzes, meus irmãos, que não era para a gente estar carregando. É por isso que a gente está tão pesado. É porque a gente não está orando. A gente não está perguntando se a gente precisa estar nessa batalha, se a gente precisa dar espaço, se a gente precisa viver essas coisas. O jardim, meus irmãos, foi crucial para que a cruz pudesse acontecer. Porque na cruz, quando a carne for moída, a gente vai gritar. É inevitável. Quando o prego entrar, quando os espinhos vierem, você vai sofrer e vai sangrar. Mas você vai conseguir suportar. Porque você no jardim clamou ao Senhor. Se quer suportar o que você está passando, vai para o jardim, cara. Vai para o jardim. A incerteza, será que está vivo? Será que está morto? Será que vai sair do hospital? Meu irmão, é impossível ficar em paz com essas dúvidas na sua mente. Mas quando você entrar no jardim e tudo se silenciar e a presença dele vier, a presença dele vier, o impossível acontece dentro de nós. Quando a gente puder falar de verdade: Pai, não a minha vontade, mas a tua. Eu me rendo. A gente consegue suportar toda a tempestade que vier sobre nós, sobre a nossa casa, a nossa família. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. E a oração, meus irmãos, ela não pode ser uma arma que a gente guarda e a gente só utiliza nos tempos de luta. Ela precisa estar na cinta, né? Como antigamente o pessoal falava. É uma arma que tem que estar aqui, cara. Você tem que sacar essa arma toda hora. Deus, me fecharam aqui, eu quero sair do carro e arrebentar esse cara que me fechou. Eita Deus. Meu irmão, se nesse momento que o meu coração está cheio de ira, eu não arrancar a oração e falar aqui: Deus, acalma esse coração mau, porque eu sou podre, porque eu quero reagir como um homem mau e não quero reagir como o Senhor reage. Se eu não tiro na hora, meu irmão, eu faço besteira. Ela tem que estar à disposição. Recebeu a mensagem, está passando mal, Jesus cuida. É na hora. Eu te convido, Jesus. Pai, eu te convido para a minha crise financeira. Deus, é na hora, é na hora. Não adianta, você já viu bolsa de mulher? Pra você achar uma coisa, irmão, você vai cavando ali. Aí você acha a sua carteira lá, você acha seu dinheiro lá, o seu cartão lá. Você fala: rapaz, o que está fazendo aqui? Aí você acha boleto, caderno, você acha maquiagem. Mas, meu irmão, é um mistério ali que tem ali. Bíblia, tudo.
E aí você está procurando, e a arma está lá embaixo. Como que você vai conseguir a tempo? No momento de necessidade, ela tem que estar aqui. Melhor falando, ela tem que estar aqui, ó. Ela não pode estar escondida. A oração não pode ser essa arma que você deixa guardada dentro do cofre, e quando tem um perigo, ela tem que ser constante, diária. Porque você está em guerra, por isso que eu estou falando que ela é uma arma. A gente só vai conseguir vencer esses gigantes, essas disputas, esses medos, essas ansiedades, se a gente lutar com essas armas espirituais. Porque, meu irmão, não tem outra saída. Se não for Deus, não tem outra saída. É só por Ele, é só com Ele. Você pode usar remédio, você pode ter dinheiro, você pode fazer tudo, você pode fazer tudo. Se não for Deus, não tem saída. E para encerrar, o último ponto. A gente vive hoje uma geração que cuida muito do corpo, não é verdade? Isso é maravilhoso. É ótimo cuidar do nosso corpo. A gente se preocupa quantas calorias um alimento tem. A gente se preocupa se tem glúten, se não tem. A gente se preocupa se é orgânico ou não. A gente olha se aquilo a gente vai conseguir bater os macros, né, as proteínas do dia, os carboidratos. A gente tem um cuidado com o nosso corpo fenomenal. Self-care. Isso aqui é uma geração, cara, tá com a alma fedendo. Porque enquanto come tudo que é de bom e saudável, conta mentira, fofoca, fala do outro, engana. Os olhos veem o que não deve ver. E a oração, meus irmãos, é esse autocuidado. É você cuidar da sua alma também. É cuidar dos seus passos. É você olhar os seus maus caminhos e falar: Deus, eu estou indo para um lugar muito ruim, me ajuda. Deus, eu estou xingando todo mundo no trânsito, eu estou brigando com todo mundo, eu estou brigando com a minha esposa. Limpa a minha alma, porque ela pode estar fedendo. Limpa o meu espírito, Deus. Se preocupa com o seu corpo, continua cuidando dele. Mas não deixa a sua alma de lado, não. Deixa a sua vida espiritual de lado, não. Analisa, busca o Senhor em oração. É isso, meus irmãos. Fazer igual o pastor Silvio. Então, meus irmãos, hoje o meu convite não é para o milagre excepcional, que eu quero orar por isso, sim. Meu convite é para mudar o seu caminho. É para começar a ter uma vida de oração. Para começar a buscar o reino de Deus e sua justiça em primeiro lugar. Eu vou contar algo que eu contei de manhã. Essa madrugada eu acordei por volta das 2:30, 3 horas, com uma crise de ansiedade. E quando eu acordei pensando em várias coisas que a gente está passando, eu e a Rê, um monte de problema, meu coração começou a acelerar. Eu comecei a suar, frio, faltar o ar e chorar. E dentro de mim eu pensando: Deus, como que eu vou pregar amanhã contra a ansiedade? Que jeito? E a resposta dele foi clara. Porque você não está orando, Bruno. Você não está buscando como você devia buscar. Mas eu estou aqui. E aquilo que foi desespero se tornou paz. Fiquei uma meia hora passando mal, mais ou menos. Só que chegou uma hora que a presença dele entrou naquele quarto. Ele veio, porque eu chamei. Eu falei: Deus, eu preciso que você esteja aqui. Eu estou fraco. Meu coração está ansioso. Eu não sei o que vai ser dos próximos passos. Eu não sei como que a gente... Eu preciso de ajuda, Jesus. E aí ele foi acalmando. Você já teve essa experiência com seu pai, de você deitar no colo dele? Colocar a sua cabeça no colo e o seu pai: estou aqui. Foi como eu me senti com o Senhor.
Então, meu irmão, a ansiedade ela vai poder voltar, mas tem um caminho para você sair dela. Tem um caminho para você sair desse lugar. E esse caminho é chamando, clamando e buscando a Deus. Então essa noite eu te chamo a ter uma vida de oração, a mudar a sua vida, tratar o Evangelho como parte essencial e fundamental do seu ser, e não só o culto do domingo, mas ser transformado por Ele. Que aí vai vir as tempestades, que elas vão vir, e você vai dizer: eu confio em Deus, porque os pássaros não se preocupam com o que comer, os lírios não se preocupam com o que vestir, e eles são cuidados pelo Senhor. E eu sei que Deus cuida de mim, e eu sei que Ele está comigo. Eu sei que eu não estarei desamparado, não estarei sozinho, não estarei quebrado para sempre. Eu te chamo para isso essa noite, meu irmão.